Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. Hoje estou com a minha cara aqui, né, mostrando pra vocês. Eu tinha até pensado em apagar os vídeos que aparece meu rosto, deixar só as minhas mãos, porque o protagonista do canal são as cartinhas, tá? São os decks aqui no fundo, são os tarôs. Eles que são o protagonista do canal. Eu tava aqui arrumando meu escritório, eu tô vendo, eu tenho muito deck, tá, gente? Eu tenho deck de oráculo, eu tenho deck de tarô. E eu, geralmente, quando eu não me identifico com o deck, já aconteceu de eu comprar um tarô dos dragões. Eu não me identifiquei com a arte, eu não me identifiquei com o deck, então eu passo adiante se alguém quiser, né? Se eu encontrar alguém que vai cuidar bem dele, senão eu deixo guardadinho pra coleção. E tem uma amiga minha que ela tá aprendendo a ler tarô, é uma colega de trabalho, se tornou amiga. A gente troca bastante informação, a gente troca a leitura, eu leio pra ela, depois ela lê pra mim, a gente compara alguns resultados, então isso é muito gratificante, é muito interessante. Então eu tô vendo aqui alguns decks que eu posso dar pra ela. Alguns não, né? São dois eu acho que eu vou dar pra ela. Não tenho tanto deck assim que eu não gosto, que eu não tenho afinidade. Eu tinha bastante deck no início que a gente não tinha esses vídeos no YouTube mostrando carta a carta, mostrando como que é o baralho. Então você comprava pela arte da imagem, tá? Você julgava um livro pela embalagem, um livro pela capa. E separando aqui, tá, o deck pra ela, ela me fez uma pergunta. Falou assim, putz, eu vou cobrar em uma consulta de tarô. E ela sabe que eu já cobrei, tá? Eu cobro em algumas ocasiões, tá? Um valor pra abrir a mesa, pra fazer uma jogada de tarô. Aí ela me perguntou, como que eu vou cobrar? O que eu vou cobrar? Quanto de dinheiro? Será que eu cobro? Será que eu não cobro agora? Então eu vou mostrar, tá? Vou falar um pouquinho da minha experiência pra vocês, minha experiência profissional, vou falar alguns valores que eu cobro, a forma que eu acho interessante a gente cobrar por essa consulta e os casos que eu não cobro, tá? No início, quando eu estava aprendendo tarô, eu consultava bastante livros, eu estava estudando, eu estava adquirindo, eu tinha acho que um deck só, que é um primeiro deck que eu comprei que eu tenho até hoje, que eu amo ele, é um deck de estudo. E eu tinha alguma dificuldade, tá? Eu não sabia todas as cartas, eu não sabia como que eu ia ler o significado daquela carta e acrescentar na vida do consulente. Consulente é o termo que nós utilizamos para quem está fazendo pergunta, o cliente, quem foi se consultar com você. Então eu tinha essa dificuldade. Putz, como que eu vou colocar esse significado na vida da pessoa? Na parte amorosa, na parte do trabalho, na parte financeira, como que eu encaixo isso? Principalmente o significado dos arcanos menores. Então, os arcanos menores nas cartas da corte, eu tive muita dificuldade, eu sofri muito com as cartas da corte. Elas representavam pessoas, mas eu não conseguia dar características que hoje eu consigo, tá? Então, assim, caía a rainha de espada, era um significado muito vago, uma mulher jovem. Gente, tem tanta mulher jovem, né? Uma mãe, muitas mães. Mãe de quem? Mãe do consulente, mãe do vizinho, mãe do namorado, do amigo, da tia, do primo, né? Então eu não conseguia ser muito objetivo. Então eu sofri um pouquinho nessas leituras. Então, no início, quando eu estava aprendendo a jogar tarô, eu já fazia leitura, tá? Fazia leitura para amigos, para vizinhos, para minha mãe, para minha irmã. E nessas leituras eu não cobrava, porque eu tinha um crescimento profissional, eu sabia me portar na mesa de jogo, tá? Eu sabia ser discreto, eu sabia como formular uma frase, eu não colocava palavras, né? Eu tinha que formular uma frase do que pode acontecer, do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então eu não cobrava porque eu me considerava iniciante, e eu já tinha um retorno da pessoa, tá? Eu deixava claro para ela que eu estava aprendendo, que aquela leitura, tá, às vezes poderia surgir algum obstáculo e eu precisaria recorrer a um livro. E aconteceu isso, gente. Eu não jogava só com os arcanos maiores, eu nem sabia que isso era uma forma de jogo. Eu comprei um tarô, ele tinha todas aquelas 72 cartas, jogava com todas. Então, pra você
assimilar o conhecimento de 72 cartas do tarô é difícil, não é fácil de uma hora para outra. Ainda mais quando você aprende sozinho. Eu aprendi o tarô de forma autodidata. Eu sozinho fui pesquisando, lendo livros, lendo artigos. Eu nem sabia que tinha artigo científico de tarô. Tenho muitos artigos científicos da faculdade de letras, da faculdade de psicologia sobre os tarôs. Então eu achei isso o máximo, isso muito interessante. E eu estudei de forma bem profunda o tarô. Então, nesse início, como eu estava aprendendo, eu estava ganhando conhecimento, tá? Eu fazia uma leitura para um consulente e eu tinha um feedback dele, se aquilo que eu li aconteceu. Eu tive um feedback da parte terapêutica, que eu comecei a ler tarô terapêutico também. Então, isso é muito interessante. Eu estava adquirindo conhecimento. Eu treinava, eu praticava e adquiria conhecimento, então eu não cobrava. Se surgir uma leitura para vocês e vocês estão iniciando, peguem a leitura, tá? Fala que você vai ler, seja humilde. O que a gente não pode fazer é cair uma carta, sei lá, o Cavaleiro de Paus, e você achar que o Cavaleiro de Paus sei lá, você acha da sua cabeça que essa carta no trabalho é uma pessoa que vai ajudar o seu empregador, né, o patrão a crescer no trabalho. Você não tem certeza, você está achando. Você acha que é um adversário. Você acha que é uma notícia que ele vai receber de promoção. E você não sabe. Então é melhor você ser honesto com o consulente. Olha, eu vou realizar a leitura, mas eu estou aprendendo e posso recorrer a um livro. Então isso não tem problema. Nesse caso, eu acho legal, eu acho inteligente você não cobrar nas primeiras leituras, tá bom? Depois que você tiver mais segurança, você não ficar recorrendo muito a livros, ao folhetinho que vem com os decks com tarô, eu acho super de boa você cobrar, acho isso interessante. Hoje em dia eu não cobro de alguns amigos próximos, e eu não cobro leitura da minha mãe, da minha família, tá? Isso é obviamente. E como que eu cobro? Depende da forma que eu vou ler. Se for uma leitura que eu preciso que a pessoa venha até a minha casa, tá? Ou eu preciso, uma leitura presencial, ou a pessoa vem até a minha casa, ou eu preciso deslocar, eu tenho que ver a distância que eu vou deslocar, né? Pra ver se compensa. E eu deixo claro antes de realizar o trabalho. Hoje em dia, a leitura presencial, que eu tenho que ficar com a pessoa na minha casa, ou com a pessoa tá na casa dela, eu cobro R$100 a hora, tá? Então assim, é 1 hora, tá? Que eu acho que dá pra fazer muita leitura, muita coisa, e o valor de R$100. À distância, eu cobro R$50 mais perguntas específicas ou abertura específica. Olha, eu vou abrir a mandala astrológica, que é uma leitura muito grande, tá? Então, R$50 para eu fazer a mandala astrológica. Ah, eu quero saber do trabalho, da família, ok. Então, eu vou fazer um vídeo, ou dessa forma, tá? Comigo e a pessoa me acompanhando no vídeo, ou então eu gravo o vídeo da leitura e envio para o consulente. Então, a distância por conta de facilidade, tá? Facilidade. Eu cobro um pouquinho menos, que é R$50. Eu não vivo de tarô, tá bom? Eu tenho um trabalho fixo, eu adoro tarô, eu estou ensinando vocês para fazer leitura para si mesma ou para outras pessoas, então essa é a forma que eu cobro. Estou sendo transparente, tá? Se é presencial, R$100. Se é à distância, eu limito as perguntas e cobro o valor de R$50. Por que eu cobro presencial mais caro? Porque a gente acha que a leitura vai ser aquele bem objetivo e não vai, gente. A gente abre a leitura, a pessoa começa a ficar curiosa da mãe, do tio, do namorado, do marido, e o tarô conta. Se a pessoa canalizar essa pessoa, né, se o seu consulente canalizar quem ele quer saber, o tarô mostra, e de forma muito precisa. Eu fiz uma leitura, tá? Historinha aí. Eu fiz uma leitura com uma pessoa na casa dela, ela não poderia vir até aqui, eu saí do trabalho,
Passei na casa dela, abri o jogo. Ela fez aí, gente, dessa vez eu não tinha cobrado, tá? Era uma amiga minha. Ela fez aí, eu acho que umas 2 horas de pergunta. Ela perguntou dela, da parte profissional, do pai, da mãe, e tinha uma dúvida sobre o namorado. Eu falei, olha, como ele tá à distância, pode ser que o tarô não seja tão preciso, mas ela quis do mesmo jeito. Gente, ela canalizou tão forte, ela mentalizou tão forte o namorado dela, que tudo batia. Eu falei do trabalho, eu acertei, eu acho que ele... Era um trabalho de produção, mas ele mexia com fiação, eu acho. Não lembro, tá, certinho da história. Mas tudo batia, bateu o trabalho, que era de fiação. Ah, saiu a Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, do deck que eu peguei, era as moiras, sabe? Aquelas mulheres que tecem o fio da vida. E veio na minha cabeça que ele trabalha com tecelagem, mexendo com fio. Acertei. Viu na minha cabeça que ele estava tendo atritos com uma mulher. Era chefe dele. Acertei. Veio aí nas cartas que essa mulher, gostava dele. Acertei. Porque ela pegou no celular dele algumas mensagens e deu aí uma traição, gente. Por que que eu não cobrei? Tá, eu falei pra ela que eu cobraria, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, tá? Eu falei pra ela, olha, pelo amor de Deus, não vai falar que eu te disse isso, procure saber você, tá? Investigue. Na mesma semana, ela seguiu ele, viu ele saindo do motel com a chefe dele, tá? Da fiação, da tecelagem. Então, ela comprovou essa traição. Então, dessa vez eu não cobrei. Mas por que que eu cobro presencial? Porque a gente nunca fica na pessoa. Ela quer saber da tia, ela quer saber do tio, quer saber do namorado, quer saber do ex, se o ex ainda tá com ela, se a atual do ex fez alguma coisa pra ela. Então, assim, muitas perguntas. Então, presencial cansa muito. Eu, quando faço muitas leituras presencial, uma coisa que eu percebo é dor de cabeça. Eu sinto aqui na nuca uma dor muito forte na nuca e uma dor de cabeça. E se a leitura ela tá muito desgastante, no caso dela, tá, dessa minha amiga, a gente teve mais ou menos, gente, quase 2 horas, em 1h35 de leitura. Demorou muito. Eu tava cansado do trabalho, então demorou muito para eu realizar essa leitura dela, né? Foi bem desgastante, ela ficou triste, deprimida, mas depois me agradeceu, quis pagar, eu recusei. Por quê? Porque era uma leitura que geralmente a gente não perguntava de pessoas que ela conhecia, era só dela. E essa pergunta não. Eu tive uma chance de crescer profissionalmente, de como que eu iria abrir uma mesa quando ela estivesse perguntando de outra pessoa. Então, pra mim, foi crescimento. Hoje em dia, eu cobro ou não cobro? Olha, não vivo de tarô, tenho um trabalho, mas o meu valor à distância é R$50 e o meu valor presencial é R$100. É caro, é barato? Gente, eu não sei, porque eu não vivo de tarô, tá? Eu tinha uma conhecida da internet, não é clube, era uma comunidade. Eu leio tarô desde o Orkut. Então tinha uma comunidade que tinha uma mulher que ela já cobrava R$100 na época do Orkut de tarô, tá? Então eu acredito que o meu preço não tá tão caro assim, tá? Pela disponibilidade de horário, tá? Eu sempre dou um jeitinho de encaixar o horário da pessoa. Então assim, se alguém pedir pra você fazer uma leitura de tarô, você precisa pensar no que isso vai me ajudar. Isso vai me ajudar a crescer profissionalmente? Leia o tarô para ela. Não, isso não vai me ajudar a crescer porque eu já tenho um conhecimento muito bom. Então cobre um valor dessa pessoa. Hoje em dia, tá, a leitura de graça, eu sou muito chato, tá bom, gente? Eu sou meio curto e grosso. Eu leio de graça para alguns amigos, família, leio. Mas tem que ser na hora que eu quero, na hora que eu tenho disponibilidade, na hora que eu sinto confortável, tá? Principalmente se for distância. Se for distância, não adianta me ligar às 10 horas da noite, querendo leitura, combinar de tal hora. Se eu estiver confortável, se eu estiver disposto, não tem problema nenhum, eu leio qualquer horário. Mas se eu tô cansado, se eu tô com dor de cabeça,
Se eu tive um dia cheio, eu não vou ler pra essa pessoa, tá? De graça. A não ser que a gente combine alguma coisa, aí eu tenho que ler. Tomo um banho, acendo um incensinho, relaxo e vou lá realizar minha leitura da melhor forma possível. Então eu queria compartilhar com vocês como que eu realizo as minhas consultas, como eu realizo a cobrança. Esse valor vai ficar assim para sempre? Gente, não sei. Eu tenho bastante leitura, tá? Antes do canal, de eu fazer o canal Caderno de Tarô, por boca mesmo, bastante gente se consultava comigo, tá? Então sempre tem bastante leitura. Não é minha renda principal. Geralmente o dinheiro que eu uso eu compro tarô. Então assim, o dinheiro que eu ganho das leiturinhas, tá? Eu compro um deck, eu compro um livro. Agora eu não tô mais comprando não, tô deixando o dinheiro guardadinho. Mas foi assim que comecei a comprar meus decks, tá? Cobrando R$ 50 à distância e R$ 100 presencial. Agradeço muito vocês, tá? Que estão acompanhando, agradeço os comentários. Eu demoro muito pra visualizar os comentários, porque eu tenho uma vida muito agitada, gente. Eu tenho pós-graduação, eu tenho que trabalhar, eu tenho casa pra cuidar, moro sozinho. Então, assim, agora tô limpando aqui a minha casa, o chão, arrumando o escritório. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Então, eu acabo tendo uma certa dificuldade de ficar com vocês, né, de postar mais vídeos, de ficar mais presente nas redes sociais, ficar presente no canal, mas agradeço muito, 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 muito a oportunidade de ajudar no crescimento de vocês. Qual que é, né, o objetivo do canal? Eu não estou vendendo curso, eu não estou vendendo leituras. Se vocês verem aqui no contato, né, aqui na minha caixinha, não tem meu contato, porque eu não estou vendendo leitura de tarô. Eu estou ensinando, tá? Aquilo que eu aprendi sozinho. Ninguém me ensinou. Então, assim, uma leitura de passado, presente e futuro, eu levei um mês para fazer para alguém. E teve gente que comentou aí que com o meu vídeo de 20 minutos já conseguiu fazer umas leituras bem legais. Então, isso é gratificante para mim. E também tô sofrendo bastante ataque, tá? Então, assim, tem bastante canais de tarô aí que estão me denunciando, derrubando o vídeo. Teve um vídeo, gente, que eu gravei e já foi derrubado. Eu tava disponibilizando um livro gratuito de tarô. Era um curso, na verdade não era um livro, não. Era um curso de tarô. Nesse curso era um curso de vídeo, tá? Então eu tava deixando o link no canal e tal. Quando eu publiquei, assim, 24 horas caiu. Por alguma coisa autoral, tá? Então, infelizmente, estão aí tentando derrubar meu canal. Mas não tem problema, eu vou continuar, eu vou insistir e conto com a colaboração de vocês. Deixe um joinha se você gostou do vídeo, se não gostou não tem problema, deixe um dislike. E eu quero uma pergunta, tá? Eu quero saber uma coisa de vocês. Quanto que vocês cobrariam ou quanto que vocês cobram para quem já tá cobrando? Porque eu sei que já tem algumas pessoas aí que fazem leituras e estão realizando cobranças, tá? Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.